Saudações, sacos de carne! Hoje eu vou te mostrar na prática porque que o Nano Banana é tão diferente de outras IAs de imagem e porque que cada dia que passa o Photoshop está perdendo cada vez mais espaço para essas IAs generativas. Eu fiz um montão de teste nessa ferramenta e eu vou mostrar como é que ele pode ser um verdadeiro parceiro criativo, usando tanto em imagens geradas do zero quanto em fotos que já existem. Então aqui para a gente começar, iniciei com uma foto simples de uma mocinha sentada em cima de um carro amarelo. Pedi para ele, troque a cor do carro para azul. E ele trocou. Manteve a bolsa dela aqui no mesmo lugar, o rosto dela tá a mesma coisa. Todos os outros detalhes da foto se mantiveram da mesma forma que no começo. Em seguida pedi para ele trocar a cor do cabelo para ruivo e ele trocou. E da mesma forma, manteve todos os outros traços da imagem bem consistentes. E aí em seguida deu um desafio um pouquinho mais diferente. Pedi para ele trocar as letras aqui que na placa do veículo. A gente sabe que geralmente inteligência artificial apanha um pouco para letras e números. E o resultado foi esse aqui. Ele basicamente acertou ali quase 100%, Ficou faltando um zero aqui. Eu pedi 10,05,01, ele colocou 10,50,01. Enfim, foi quase lá. E aí, de novo, eu pedi para ele trocar os números e ele errou, Não foi um resultado 100% perfeito, mas ele chegou bem próximo do que a gente pedia. E aí, em seguida, eu já dei uma aloprada um pouco maior. Pedi para ele trocar completamente o carro. Coloquei logo um GT-R R35 da Nissan. E ele manteve a mocinha aqui, deu até uma ajeitada na postura dela. E depois, olhando essa foto com um pouco mais de atenção, eu vi que ela está muito pequena para esse carro. Mas no mais, você olha a imagem e parece ali bem condizente. Então, como a gente pode ver, a ferramenta é capaz de fazer alterações tanto pequenas quanto um pouco maiores na foto, sem prejudicar a consistência de todos os outros elementos que estão presentes na foto. Imaginando agora, por exemplo, que você fosse fazer modificações parecidas ou até mesmo exatamente essas modificações que eu fiz aqui no Photoshop, você provavelmente levaria mais tempo, principalmente para deixar ali com um resultado consistente, com um resultado agradável aos olhos. Enquanto aqui, a gente basicamente chega e fala, agora troca o carro para o GT-R R35 e pronto, tá ali o carro, tá ali a mocinha e todo o resto da imagem se mantém como a gente tinha visto antes. Já de antemão, convido a todos vocês que estão me assistindo a prestarem atenção no quão simples são a maioria dos prompts que eu vou estar utilizando aqui no vídeo. Um ou outro é um pouco mais elaborado, mas no geral eles são sempre simples e bem diretos, como esse aqui. Troca o carro para um GT-R R35 e pronto, tá aí o resultado quase que perfeito pra gente. Partindo agora para uma outra questão, um outro aspecto que o Nano Banana consegue fazer é trocar o ângulo de foto, tá? Esse tipo de modificação pode dar um pouco mais de trabalho, porque ele tem uma mania, um péssimo hábito de ficar mudando a pose da garota. Então aqui no nosso caso, peguei essa moça aqui e aí a gente nota que ela tá com as duas mãos para frente, segurando aqui a bola, entre o quadril e as mãos. E quando a gente vai olhar, quando eu peço para mudar o ângulo de trás, ele já trocou a pose da garota. E aí vai do usuário ter um pouco de paciência para tentar acertar isso aqui com mais afinco. E novamente eu pedi para que ele fizesse pelo lado direito da moça e ele não alterou em absolutamente nada. Então, às vezes ele é um pouco inconveniente. Uma dica que eu já deixo para vocês de antemão, quando vocês ficarem com prompts muito longos, convém bastante, por exemplo, ir lá e copiar a foto, Clica aqui em copiar, coloca ali, dá um Ctrl V, ele vai copiar a foto e você pede a modificação. Isso aí pode estar ajudando você a ter um resultado ali que seja mais próximo do que você está pedindo. E a mesma coisa aconteceu, que foi justamente o que eu fiz aqui, por exemplo. Então, como eu estava com um resultado que não estava sendo o que eu queria, colei a foto aqui de novo, como vocês podem observar, escrevi o meu comando, faça a foto pelo lado direito da menina e pronto. Ele fez a foto pelo lado direito, pelo que eu pude perceber aqui, mas, novamente, ele mudou a posição. E aí seria uma questão de teste de paciência até você chegar do jeito que você quer. De maneira geral, isso aqui vai funcionar tanto para fotos de pessoas, de ambientes, de animais, enfim. Você consegue trabalhar esses novos ângulos com qualquer tipo de foto. Uma outra coisa que o Nano Banana faz muito bem é trocar roupa. Mas como assim trocar roupa? Peguei aqui, troca as roupas do garoto por roupas executivas. Tá lá, colocou um terno, uma gravata, o moleque ficou bonitão. E eu não parei por aí não. Agora mude o fundo da imagem para que pareça uma foto, feita sob num estúdio profissional. E lá foi ele e colocou. Removeu todo aquele monte de tralha que tinha aqui no fundo e colocou o cara como se tivesse ido no estúdio super caro para tirar a fotinho dele. E
E em seguida, eu pedi para ele tirar todo o fundo e assim ele fez. E esse aqui foi o nosso resultado. Então, o uso disso aqui, né, é até difícil de precisar, né, quantas coisas dá para fazer com isso aqui. Então, você pode desde pegar uma foto sua, transformar numa foto bacana para um LinkedIn ou para uma entrevista de emprego, quanto ficar brincando, sacaneando um amigo seu e por aí vai. Aqui, um outro uso, né, voltado agora para adicionar objeto e depois mais para frente vou mostrar também que ele é capaz de retirar os objetos das fotos. Então eu coloquei a foto aqui de uma mocinha loira andando, bota o cavalo preto aí do lado da mulher. E ele colocou e ficou, na minha humilde opinião, ficou bem convincente. Não ficou aquela foto meio apagada com os reflexos ali que não tem nada a ver com nada. Então ficou bem interessante. Você pode fazer substituições também. A minha aqui não foi muito feliz não, né? Ficou a substituição meio esquisita. Peguei um cara lá marombado, bombadão, pedi para trocar o halter por um controle de videogame. Ele trocou. Não ficou muito bom, mas foi quase lá. Uma questão aqui de ajuste. Pedir mais algumas vezes, eu provavelmente chegaria num resultado muito interessante. E uma coisa que eu achei muito bacana, um diferencial do Nano Banana, você consegue fazer coisa nesse sentido aqui, ó. Então você coloca uma foto, né, uma colagem, por exemplo, aí você escreve aqui pose, pessoa, aí dá para colocar também cenário e por aí vai. E você pede basicamente, ó, a foto a seguir é feita de duas partes, a da esquerda a pose, a da direita é a modelo. Faz a modelo fazer o que a outra está fazendo. E aqui o resultado não ficou muito bom, né? Ele não soube trabalhar bem o rosto da garota. Isso pode se dever à questão de a resolução da foto, por assim dizer. Então você pode ali não ter um resultado condizente. Mas o próximo que eu fiz ficou excelente. Então peguei aqui a modelo, aqui ó, escrevi pose, pessoa e cenário. E basicamente escrevi para ele que eu queria que essa pessoa fizesse essa pose nesse cenário. E tá aqui o resultado. E ficou muito bacana mesmo. E aí, né, naturalmente você consegue imaginar aí 1 milhão de possibilidades de coisa que dá para fazer com esse tipo de capacidade dessa inteligência artificial. E aí aqui mais uma manipulação de cenário, né? Eu achei a mocinha aqui, troque o cenário para a escada de uma igreja medieval. E assim ele fez, não mexeu no rosto da menina, não mexeu nas vestes dela, mexeu apenas no cenário. Então a foto original, para vocês verem aqui, ó, inclusive ela nem tem a resolução tão boa, e aqui a foto modificada. Então aqui a parte de adicionar cor à imagem, e isso vai ser ainda mais interessante quando eu falar mais para frente sobre restauração de imagens antigas, né, fotos velhas. Então basicamente peguei uma imagem preto e branco, pedi para ele adicionar cor, e ele me entregou esse resultado aqui, que eu achei, muito interessante, bem convincente, nem parece que era uma foto em preto e branco. E você pode brincar com isso de outras formas, né? Então pegar uma foto, pedir para parecer um pouco mais antiga, eu no caso peguei essa aqui, dessa garota, pedi para transformar em uma foto dos anos 90, ele... safado que foi lá, colocou só julho de 97 e nem mexeu direito na foto. Mas tudo bem, beleza, a gente releva. Ainda falando sobre modificação de cenário, olha lá, imagina que você foi lá, estava fazendo um passeio de barco e aí foi tirar foto e ficou uma véia sentada na frente ali do seu cenário, atrapalhou a foto toda, atrapalhou sua selfie, coisa parecida. Não tem problema, remova a mulher da foto e pronto, a mulher sumiu. E agora você tem uma foto sem a mulher e muito consistente. Aqui, quem olha essa foto nem fala que é coisa gerada por inteligência artificial. Mesmo vale para outros elementos, para pessoas, objetos, qualquer coisa que você queira arrancar da foto, ele provavelmente vai dar conta de fazer de uma maneira muito realista. E aqui um exemplo que deve agradar principalmente aquele pessoal que gosta de fazer tatuagem. Eu mesmo tenho vontade de fazer algumas, olha lá. Peguei a foto de uma noiva e falei, faço uma tatuagem de caveira no braço da noiva. E ainda troca o vestido por turquesa, né? 2 solicitações. E assim ele fez. E visualmente aqui, pelo menos para mim, vendo aqui na tela do meu computador, isso aqui não parece inteligência artificial, tá? Parece mesmo que a tatuagem é original no braço da garota. A mesma coisa do vestido, né? A troca de cor ficou muito, muito bem feita. E aí, para tentar dar uma esticada para ver se a gente consegue cansar a inteligência artificial, pedir para ele mudar o cenário para um campo florido, muito bonito, que ainda tenha cores que combinem com o vestido. E assim ele fez, e a gente consegue perceber aqui os detalhes que ele adicionou em relação à iluminação entre uma foto e outra, né? Você consegue perceber que a luz vem aqui da esquerda e aí bate no véu e tudo mais. Então, os detalhes do comportamento da luz são muito convincentes e é por isso que a foto fica tão real. E ainda falando sobre casamento, você pode pegar, por exemplo, uma foto como essa aqui,
e pedi para ele adicionar texto, beleza? Eu pedi para ele colocar aqui, ó, Flórida Buquês, né, como se fosse uma loja que vende flores, e eu pedi para ele trocar a cor da letra para lavanda, e ele não fez nada. Então eu acho que ele não sabe que cor é essa. Talvez se eu tivesse colocado roxo, ele teria mudado a cor para roxo. Mas enfim, é completamente possível essa manipulação de letras, né? E apesar de às vezes ele se confundir com o que ele está escrevendo, você consegue trabalhar isso até chegar no resultado que você quer. E agora partindo para um lado mais de marketing, né, de ganhar dinheiro, você tem uma lojinha de caneco, uma loja de estampa de camiseta, qualquer coisa nesse sentido que usa artes gráficas. Olha aqui esse exemplo, ó. Peguei a foto de uma caneca genérica do Google, peguei a foto da bolacha da Dust 2, do Counter-Strike 2 e falei, faz uma caneca com essa logo. Ele fez e ficou sensacional. Eu mesmo compraria essa caneca. Então imagina aí você, por exemplo, que está pensando num produto novo, é só chegar aqui, pega uma coisa, pega outra, mistura as duas no prompt e simples, você vai ter ali uma visualização de como aquele produto pode se parecer quando pronto. Isso aqui, tanto para o fornecedor quanto para o cliente, é uma excelente de uma mão na roda. E ainda falando nesse sentido, peguei a foto desse passarinho aqui e eu falei para ele que era o passarinho mais raro do planeta Terra e pedi para ele transformar numa capa de revista. E ele transformou, colocou, né, The Rarest Bird on Earth e outros dizeres aqui e tudo mais. E aqui a gente já nota uma fraqueza dessa inteligência artificial e a questão de letra. Então eu pedi para ele traduzir para o português e aí aqui, ó, ave com 2 As. Aí ele misturou o português com o inglês e virou uma bagunça. Naturalmente, se você quisesse ter um resultado mais consistente, você poderia ter escrito, né, no prompt quais eram os dizeres que a revista deveria apresentar. E aí provavelmente o resultado seria muito melhor. Mas, de maneira geral, para trabalhar com texto, ele costuma dar algumas alucinadas. Pedi para ele fazer um negócio que chama imagem isométrica. Pra quem não faz nem ideia do que é isso, existem alguns programas que fazem um modelo 3D de algum objeto. E esse aqui é uma maneira muito mais fácil, muito mais simples de você conseguir uma imagem desse modelinho 3D para fazer o upload nesse tipo de programa. Então, pedi aqui, ó, imagem isométrica, ele me entregou isso aqui, eu não gostei muito, coloquei a foto de novo e pedi o modelo isométrico do Cristo somente. E ele entregou isso aqui. E isso você poderia fazer com qualquer outra coisa. Ele provavelmente te retornaria um resultado condizente e muito provavelmente você conseguiria usar isso no programa, né? Se você mexe com esse tipo de coisa aí na sua área, na sua profissão, deixa aí no comentário. Você acha que esse tipo de utilidade do Nano Banana realmente vai te ajudar ou, na verdade, não vai mudar absolutamente nada na sua vida? Aqui agora uma parte para quem mexe com principalmente design de interiores ou arquitetura, né? Peguei um quarto, pedi para ele trocar o quadro de cavalo por um Lancer Evolution. Particularmente, eu gosto muito mais de carro do que de cavalo. E ele trocou. Para quem mexe com esse tipo de coisa, renderização, sabe que dá trabalho. E renders, às vezes, que demoram horas para ficarem prontos, o cliente vai lá, olha e fala, pô, mas a cama era branca. Mas esse tapete aqui, na verdade, era verde. E aí lá vai, coitado do arquiteto, do designer, ter que fazer tudo de novo e esperar mais um tempão. Aqui você já resolve muito isso. Ele consegue fazer quase que instantaneamente a foto com as modificações que você pede. Não só isso, ele é muito inteligente. Então, por exemplo, peguei aqui, ó, a foto, adicionei uns quadrados vermelhos aqui, ó, e falei assim, adicione um papel de parede com galáxias e planetas nas áreas destacadas em vermelho. E assim ele vai fazer. Então ele foi lá e criou para mim um papel de parede, mas ele largou os quadrados vermelhos. Pô, eu não quero isso aqui na minha foto. Como é que eu vou apresentar isso pro cliente? E aí eu fui lá e só pedi para ele, remova os quadrados vermelhos da foto. E ele removeu. E a foto ficou perfeita. Então, para quem é designer de interiores, coisas nesse sentido, né? Hoje em dia, existe uma certa necessidade da pessoa estar se reinventando, ela ser capaz de fazer esse tipo de coisa aqui com essa facilidade que eu estou mostrando. Então, não é mais necessário, por exemplo, um super designer, super especializado para eu, por exemplo, tirar uma foto do meu quarto ou tirar foto de uma sala que ainda não está pronta e pedir para a inteligência artificial ir adicionando elementos ali e fazendo as modificações conforme a minha vontade. Eu mesmo consigo fazer isso. Então, o cara que é designer, hoje em dia, ele precisa oferecer um certo serviço muito mais sofisticado do que era no passado, porque a parte mais básica, né, inteligência artificial faz sossegada
geralmente de graça, que é o caso aqui da nossa ferramenta, e em um tempo curtíssimo. Bom, como a gente já pôde perceber, no que tange a manipulação de imagem, a ferramenta aqui, ela realmente tem um ou outro ponto negativo, mas de maneira geral, a maioria esmagadora dos pontos que ela tem são todos positivos. E até agora a gente só mexeu com manipulação de imagem, né? Será que ela não cria nada pra gente? Cria. Cheguei para ela e falei, faça logo de uma marca de energético que chama-se Energia, igual o nosso canal aí, Ironia, né? Ironiar. E ela criou aqui, Energia, e ainda botou um slogan pra gente, Build the Future. Então estava aqui criada a nossa logo, né? Perfeita, Feel the Future. Pedi para ele criar, obviamente, a lata com a nossa logo. Ele não criou, bugou. Se isso acontecer com vocês, é simples. É só pedir de novo que ele faz, beleza? E aí, pedi para ele trocar a xícara de café da moça por uma lata do meu energético. Bugou também. E aí, novamente, é só pedir mais uma vez e ele vai estar dando resultado para vocês. Aqui foi um pouco mais audaz, um pouco mais sofisticado e exigente da ferramenta. Pedi uma página de internet para promover o meu energético. E ele me retornou isso aqui. Se você olhar com atenção, você vai notar vários erros de gramática e por aí vai. Porém, para quem manja aí um pouquinho de HTML, coisa nesse sentido, cara, dá para utilizar essa foto aqui e transformar ela no código HTML de uma página da internet de verdade. Então, pedi para ela criar uma fonte customizada, né, uma fonte de letras, e ela não criou, bugou, alucinou. Pedi de novo, cria o estilo de fonte completo, lá. E então ela me retornou o resultado que eu queria. Era isso aqui que eu queria. Então eu tenho até a fonte aí para eu estar utilizando nos produtos derivados da energia. E aqui, ó, vai vir o resultado lá da latinha de energético na mão da guria e ficou uma bela de uma porcaria. Jamais eu usaria essa foto aqui, mas vamos dar um desconto aí pro Nano Banana. Aqui vem uma parte muito interessante. Peguei uma foto de um cenário morto e alguns elementos. Então tem aqui a bolinha, o passarinho, a mochila, bicicleta. Pedi, adicione o que está em uma foto na outra. E ele adicionou. Olha lá, o passarinho aqui em cima, a bolinha, a mochila e a bicicleta. E em seguida, pedi um zoom out. E ele deu esse zoom out e manteve os objetos exatamente na mesma posição que ele tinha colocado na primeira imagem. E aqui, no caso do nosso quarto, eu fiz o contrário. Às vezes você está com uma foto, a posição da câmera está longe do que seria conveniente, você pode pedir um zoom in. Então eu, por exemplo, pedi o zoom in na cama e na parede e está aqui o resultado. Então fica mais próximo. E aqui você pode reclamar, pô, essa resolução não tá legal e tudo mais. E aqui entra um adendo muito importante em relação, quando a foto não vem boa o suficiente, a gente pode utilizar programas e outras inteligências artificiais para estar fazendo o upscaling. É só saber o que utilizar. E se você quer saber o que utilizar, deixa aí nos comentários que eu crio uma aulinha para vocês. E aqui vem um adendo muito interessante sobre a memória dessa inteligência artificial. Olha só, e eu já tinha parado de falar de energético há um bom tempo. E eu falei para ele, adicione uma lata do energético na mesa. E ele rapidamente, prontamente entendeu que era o energético que eu tinha criado nessa mesma conversa e colocou na mesa. De um jeito completamente escancarado e sem noção nenhuma, mas colocou o energético. Naturalmente eu pedi, né? Falei que ficou ruim, desproporcional e pedi para ele ajeitar. Ele ajeitou daquele jeitão, né? Mas enfim. E aqui veio um dos maiores fracassos que eu tive enquanto eu estava utilizando essa inteligência artificial. A princípio pode parecer até simples. Queria que essa modelo fizesse essa pose utilizando essas roupas. Eu fiz, sei lá, mais de 5, 10, quase 10 tentativas, tanto nessa conta quanto em outra conta, e eu não consegui. Basicamente, ele não gosta desse negócio de trocar o rosto. E eu acabei desistindo completamente. Inclusive, cheguei a trocar as fotos aqui para ver se o problema era com as imagens e eu não consegui. Então, a parte de face swap, talvez eu seja burro e não saiba fazer, ou talvez a ferramenta realmente não tenha uma boa aptidão para esse tipo de pedido. Sobre ainda o que eu tinha falado de restaurar a foto, aqui para quem não sabe é a primeira foto do planeta. Pedi para restaurar com a porcaria, obviamente, até porque não dá para entender nada dessa foto. Mas agora essa aqui, ó, pedi para restaurar e ele trouxe isso aqui de retorno. E aqui a gente tem uma foto muito interessante. Tem gente que trabalha com isso, tá? Com restauração de foto, olha lá, ó, uma foto pequenininha, cheia de marcações aqui, toda esbranquiçada, já descascada. Ele transformou numa foto como se fosse nova. Ainda nesse mesmo sentido, né? Foto do Led Zeppelin. Pedi para ela dar um trato nessa foto. Adicione cor, nitidez, contraste para foto, de forma que fique bem tratada. E olha só esse resultado aqui. Isso aqui para mim tá excelente.
Quantas vezes você aí que gosta às vezes de editar imagem ou trabalha com isso, não demorou algumas horas para editar a imagem e ainda assim ficou ali aquela sensação de, pô, não sei se está legal. Aqui, meu amigo, se tu não gostar desse jeito, como ficou, você pede de novo e de novo e de novo. Então tá aí uma vantagem da inteligência artificial nesse aspecto. Então, só para esclarecer uma coisa aqui, caso eu tenha me equivocado, sobre a questão do limite, eu falei que dá para fazer centenas de fotos. Dá se você for Pro. Então aqui, ó, na minha conta, virei Pro. Existem várias formas de se tornar Pro. Se você estiver interessado em virar Pro também, você comenta aí que eu vou te ensinar como é que faz. Se você tiver a conta gratuita, você vai ter um determinado limite, beleza? Se exceder esse limite, você precisar desesperadamente continuar trabalhando com a inteligência artificial, você pode estar simplesmente trocando de conta. É uma alternativa também para não precisar pagar a conta Pro. Tranquilo? Então aqui para o próximo tópico, separei uma foto da Alcina Dimitrescu do Resident Evil 8 e pedi para ele criar uma figura de ação, né, uma action figure. Tá aqui, ó, peguei ali, ela fez ali aqui a basezinha de acrílico, colocou um molde ali no computador e ficou muito bacana. Fiz isso também com o Vin Diesel, esse prompt aqui que eu utilizei, encontrei no Instagram, você com certeza consegue encontrar aí facinho também. Então a gente consegue notar que o resultado foi muito bom e isso se deve muito provavelmente à qualidade utilizada no prompt. Então, essa questão do prompt mais detalhado, você pode conseguir, por exemplo, pedindo ao ChatGPT ou ao próprio Gemini para descrever um prompt para você específico para uma determinada tarefa que você quer. Aqui, pedi para ele juntar o John Wick com a Daenerys e com o Vin Diesel em uma festa rave. O resultado não ficou nada convincente, mas a gente sabe que ele consegue juntar vários personagens em uma mesma cena. E aqui mais um tipo de exemplo nesse sentido. Pedi para adicionar o Kurt Cobain na selfie da garota. Tá lá o Kurt Cobain. Não parece tanto assim o Kurt Cobain, mas se olhar de longe, aposto que convence. Então, vocês devem lembrar aí do energético que eu pedi para criar, né? E eu pedi uma thumbnail para poder postar um vídeo no YouTube sobre o meu energético. E ele gerou esse resultado aqui. Todo quadradão, perfeito, na verdade, para um post no Instagram, né? E não para um vídeo de YouTube. E o que eu pude perceber enquanto eu estava fazendo os meus testes é que ele basicamente segue a proporção, né? As dimensões da imagem original que você mostrou para ele. Por isso ele gerou essa imagem quadrada. Talvez se eu tivesse colocado uma foto aqui 16:9, ele teria me devolvido algo em 16:9. Se você precisar muito mexer na dimensão das imagens, seria interessante você considerar um site que se chama FreePic. Na versão paga desse site, você consegue estar escolhendo a dimensão das fotos feitas pelo Nano Banana. Por aqui, pelo Gemini, não vai ter como. E aqui mais um uso curioso, principalmente para quem tem filho, para transformar qualquer foto num desenhozinho de colorir. Dá para fazer basicamente um livro com vários desses daqui e sair vendendo por aí. Eu peguei aquele Lancer do Velozes e Furiosos 2 e pedi para transformar em um desenho. E ainda sobre carro, porque eu adoro carros, pedi para o ChatGPT fazer um prompt mais detalhado, mais elaborado, para eu transformar fotos de carros em carrinho de Hot Wheels. Então peguei aquele Mazda RX-7 do Velozes e Furiosos Tokyo Drift e transformei em um carrinho de Hot Wheels. Olha só esse resultado. Se eu vejo um carrinho desse aqui na ReHap, eu compro 10, compro 15. Fiz a mesma coisa com o Toyota Supra, a mesma coisa com aquela BMW linda do Need for Speed Most Wanted e para fechar o clássico Nissan 350Z do Need for Speed Underground 2. Tá lá, ó, bonitão o carrinho. Desse aqui eu compraria logo as 20 unidades. E agora um bônus, você conseguiu ficar aqui até o final, ver basicamente esse mini cursinho de Nano Banana. Tá aqui um bônus que você vai achar muito interessante. Vamos deixar esse prompt aqui, beleza? Disponível para vocês de alguma maneira aí para gerar coisas como essa aqui, ó. Se você é da minha época, você deve lembrar do Blade, o caçador de vampiros, e também deve lembrar do Edward Cullen, daquele negócio, né, que o Felipe Neto falou mal há algum tempo atrás. E aí, ó, dá para fazer uma foto como essa aí. Os dois juntinhos, como se estivessem se amando. Cuidado ao utilizar esse tipo de coisa, tá, pessoal? Isso aqui precisa de muita responsabilidade. Então, o que aprendemos?
O Nano Banana, ele é só um gerador de imagem, mas é um gerador de imagem estupidamente consistente. Você coloca ali a primeira foto e tudo que você pede dali em diante, ele grava tudo. Você pede para colocar um objeto, ele não mexe no resto da foto. E isso é um dos maiores diferenciais que ele apresenta em relação às outras inteligências artificiais, né? Qualquer inteligência artificial consegue criar uma logo de um energético, consegue ali trocar um carro por outro, mas nenhum, até onde eu vi por enquanto, consegue ser tão consistente quanto o Nano Banana está se mostrando. E aí entra uma questão, né? Hoje em dia, com esse monte de inteligência artificial, o como fazer já é uma questão batida. Como fazer, todo mundo sabe fazer. É só abrir o Google, digita lá ChatGPT, Gemini, Eleven Labs, por aí vai, e você já consegue passar dessa parte de como fazer. A questão hoje em dia é o que fazer. O verdadeiro poder, né, não é mais em criar qualquer coisa, mas em saber aplicar uma ferramenta específica para resolver o seu problema real. De forma prática, o desafio está deixando de ser como eu faço isso no Photoshop, como eu faço isso no meu editor de imagens, para simplesmente qual que é a minha próxima grande ideia.